Eu ouvi a campainha tocar, e ao olhar pelo olho mágico, descobri meu sogro, o Sr. Norrington, parado do lado de fora. Por que diabos ele estava ali, quando até ontem estava literalmente à beira da morte em pânico? Liguei para meu marido Stephen, perguntando onde ele estava. Estou no quarto do hospital do meu pai, não me ligue agora, respondeu ele irritado. Finalmente descobri que meu marido tinha estado mentindo para mim o tempo todo, usando sua própria família como meio. Isso é totalmente imperdoável. Meu nome é Kate e tenho 32 anos. Casei com meu marido Stephen, um empresário excêntrico, em um casamento arranjado, e agora temos um filho que acabou de completar 1 ano. Nossa casa é um pequeno prédio agradável com um quintal assustador, construída há mais de 20 anos. A própria casa pertencia aos pais de Stephen, que eram consideravelmente ricos, mas nos últimos 5 anos eles têm nos dado a gentileza de permitir que vivamos aqui juntos como um casal casado. Ela tem 2 andares, janelas de sacada e uma varanda semicircular proeminente no 2º andar, dando-lhe uma aparência ocidental. É o tipo de casa que chama a atenção das pessoas com frequência. No entanto, poderíamos argumentar que a casa tem salas demais, e a maioria delas possui portas grandes e imponentes. Há também muitos degraus desnecessários e, à medida que meus sogros envelheciam, a casa ficava cada vez mais difícil de se viver. Foi por isso que eles se mudaram para um apartamento amplo, com muitas facilidades projetadas para pessoas aposentadas viverem mais facilmente. Nossa casa antiga tinha muitas escadas e degraus, e os quintais eram bastante espaçosos e difíceis de serem cuidados por pessoas idosas como nós. A casa talvez fosse adequada para nós no passado, mas não mais infelizmente. Desde que nos mudamos para o apartamento em que vivemos agora, nos deslocar pelo lugar em geral tem sido muito mais fácil, sem mencionar a limpeza e a aspiração, coisas assim. A dor nas minhas costas tem melhorado nos últimos dias, mas simplesmente não poderíamos suportar ver nossa casa antiga ser destruída. Moramos lá por quase 20 anos depois do. Cuidar disso será um pouco trabalhoso, mas significaria muito para nós se vocês aceitassem nossa oferta de morar lá. É uma casa linda e só de pensar em viver aqui, fico tão empolgada. Viveremos felizes aqui. Muito obrigada. Vou passar a maior parte do tempo fora de casa por causa do trabalho, mas se vocês quiserem se mudar, estou totalmente de acordo. Essa casa está repleta de memórias queridas dos tempos antigos com minha família, e é por isso que vivi lá e me esforcei para cuidar dela. Pode ser antiga e espaçosa, mas nunca deixei de limpá-la e poli-la da melhor maneira possível. Também plantei várias flores e ervas sazonais no jardim para manter sua vitalidade e me certifiquei de que fosse uma grande alegria contemplá-la enquanto cozinhava na cozinha. Tomar chá no jardim com meus familiares quando eles ocasionalmente vinham visitar se tornou algo que eu sempre esperava com ansiedade. Meu Deus, devo dizer que o chá que você prepara para nós é absolutamente incrível, querida. O jardim também está deslumbrante. Como você consegue manter a casa em tão bom estado? Ah, pare com isso, você é muito gentil. O jardim sempre foi esplêndido e limpo, na verdade, é um dos meus hobbies. É uma casa que me dá a chance de fazer o que amo todos os dias. Para ser sincera, perdi meus pais quando era jovem e passei a maior parte da minha vida sozinha. Os pais de Stephen foram meus sogros legítimos, mas eles foram a coisa mais próxima de pais reais que já tive. Desde que comecei a conhecer o filho deles quando ainda trabalhava em tempo integral, há 7 ou 8 anos, eles se preocuparam comigo e fizeram todo tipo de gentilezas por mim. Aos poucos, eles começaram a achar que eu era a mulher certa para Stephen e fizeram os arranjos para nos casarmos. Como filho do presidente de uma grande empresa, Stephen era o herdeiro do cargo assim que seu pai se aposentasse, e isso me fazia pensar que ele era um sonho inatingível para alguém como eu. Por isso, inicialmente, eu relutava em falar sobre casamento. Mas então o próprio Stephen me disse que estava tendo esse relacionamento comigo sob a suposição de que acabaríamos nos casando. Meu pai vivia me dizendo que você era uma pessoa muito respeitosa e isso me intrigou.
Eu ficava me perguntando quem era essa mulher que estava impressionando tanto meu pai. Se você concordar, eu gostaria de ficar com você. Só se você estiver bem com isso, estar comigo. Stephen nunca explorou sua autoridade social no relacionamento, ou seja, ele sempre foi muito justo, disposto a ceder e, além disso, era doce, cuidadoso, gentil, tudo o que eu esperava encontrar em um homem. Nós nos casamos mais tarde e não recebemos os entusiasmados parabéns de tantas pessoas amáveis. Depois disso, Stephen ficou cada vez mais ocupado, assumindo algumas das pequenas empresas do Sr. Norrington, e frequentemente chegava em casa tarde da noite. O casamento me fez deixar meu emprego e me tornar uma dona de casa, dedicando-me a fazer boa comida para Stephen e apoiar nossa vida juntos da melhor forma possível. Sou tão abençoada por te chamar de minha esposa, Kate. Não teria chegado onde estou agora sem a sua ajuda, e não sei como seria se estivesse com outra pessoa. Ah, você é tão doce, meu amor. Muito obrigada por sempre se esforçar ao máximo por si mesma e por nós. E que tal uma xícara de café? Está ficando corada, não é? Eu sabia que você estava brincando comigo, Stephen Norrington. Bem, talvez um pouco, mas eu estava falando sério na maior parte do tempo. Stephen é o tipo de pessoa que você chamaria de abelha operária, sempre trabalhando o mais duro que pode e frequentemente preocupado com o desempenho da empresa, mesmo nos dias de folga. Mas ele também é o tipo de pessoa que nunca deixa de mostrar uma imensa gratidão por todos ao seu redor que o ajudaram, mesmo que seja um pequeno gesto. Com o tempo, descobri que estava grávida. Eu estava preocupada que os enjoos matinais pudessem me deixar incapaz de fazer as tarefas domésticas tão bem quanto de costume, mas felizmente eles foram leves, então pude limpar e cozinhar sem me forçar muito. Eu tranquilizei Stephen e os Norringtons, dizendo que estava bem e fazendo tudo o que normalmente fazia, incluindo a lavanderia e o trabalho no jardim. Eu estava tão animada quanto uma criança tratada com um pouco de açúcar. Nosso bebê acabou sendo um menino, o chamamos de Caleb. Depois que ele nasceu, a senhora Norrington, minha sogra, passou a me visitar um pouco mais frequentemente e me ajudar a cuidar do Caleb. Foi um gesto muito gentil, considerando que ela morava a uns bons 20 ou 30 minutos de carro de distância. Eu não tinha uma família para recorrer em busca de ajuda, então sou muito grata pela gentileza dos meus sogros. Às vezes, eu ficava um pouco estressada por ser a minha primeira vez criando uma criança, mas sempre fazia o meu melhor para não causar nenhum problema para Stephen. A coisa mais preocupante. O fato de Caleb chorar a noite toda era realmente complicado, e isso poderia até causar insônia. Havia noites em que eu levava Caleb do quarto para a cozinha e passava a noite inteira tentando acalmá-lo. Talvez Stephen tenha começado a se preocupar comigo, porque ele me disse uma noite: há um apartamento que pode ser alugado semanalmente, então vou dormir lá por um tempo. O trabalho de um bebê é basicamente chorar, certo? Estou mais preocupado com você e sua saúde, porque você fica acordada por muito tempo por minha causa com bastante frequência. Acho que é melhor eu dormir lá embaixo por um curto período. Desculpe por ser uma esposa tão inútil. Ah, vamos lá. De onde isso surgiu? Isso é apenas uma fase, querida. Caleb vai se acalmar depois de um tempo, e então podemos dormir juntos, os três, uma grande e feliz família. Logo passará, confie em mim. Eu acreditava que ele estava absolutamente certo. Haviam-se passado apenas cerca de um mês desde que começamos a criar Caleb, e era apenas a primeira fase, isso era tudo. Não havia motivo para ficar chateada por não ter poder sobre algo por um tempo. Stephen começou a morar no apartamento sobre o qual ele estava falando, voltando para casa para jantar todas as noites e nos fins de semana. Como ele não estava mais lá durante a noite, eu não precisava me preocupar tanto com ele em relação aos choros de Caleb. De forma estranha, os choros noturnos de Caleb diminuíram de maneira incomum e criar uma criança de repente ficou muito mais fácil. Em um fim de semana, Stephen voltou para casa. Comparado a algumas semanas antes,
ele parecia estar mais frequentemente com uma expressão de cansaço. Para recuperar sua energia e agradecê-lo por sempre se esforçar tanto pela família, eu sempre fazia sua comida favorita para o jantar todas as noites. Caleb estava crescendo rápido, e toda vez que seu pai voltava para casa, ele ficava em um humor adorável, conhecido pela humanidade. Ele devia saber quem era seu pai, mesmo que ele não estivesse presente o tempo todo. Quando Stephen passava tempo com seu filho, suas expressões exaustas desapareciam, e ele parecia tão feliz que meus olhos ardem de emoção. Vamos lá, amiguinho, diga papai. Você consegue dizer papai? Você ouviu isso, querida? Papai. Ah, esse garoto é esperto. Agora, amiguinho, você consegue dizer eu amo papai? Eu amo papai. Como esposa e mãe, era a cena mais linda que eu já tinha presenciado, um pai e seu filho recém-nascido conversando e sorrindo um para o outro. Mas comecei a notar que algo não estava certo com Stephen. Um bom exemplo disso era que ele parecia não prestar atenção quando eu estava falando com ele. Eu não sabia como percebi isso, mas era como se ele estivesse olhando para mim, mas não me enxergasse de verdade. Ele parecia bastante pensativo, ainda mais do que antes. Comparado a algumas semanas atrás, não era a expressão que ele tinha quando estava focado no trabalho, essa era a única certeza que eu tinha. Quando Caleb completou 10 meses, a maior parte da sua alimentação consistia em comida para bebês, e os choros noturnos diminuíram quase completamente. As noites em que eu conseguia dormir bem ficaram mais frequentes, e comecei a pensar em pedir para Stephen voltar a morar conosco. Acho que está na hora de você voltar a morar conosco, querido, concorda? É realmente hora. Caleb não chora mais à noite, pensei. Finalmente é a hora, não é? Sim, está na hora, respondeu Stephen. Mas algo em suas respostas não parecia natural. Algumas palavras estavam misturadas e, mais recentemente, ele às vezes não conseguia voltar para casa nos fins de semana por causa do trabalho. Além disso, tornou-se mais comum ele não me responder quando eu o chamava, e nas vezes em que ele voltava para casa, passava a maior parte do tempo no telefone. Um dia, enquanto eu arrumava suas malas depois que ele voltou do trabalho para passar o fim de semana em casa, descobri uma peça de roupa que eu não reconhecia. Era uma camisa branca com a gola aberta, e era pequena demais para ser do Stephen. Observando onde os botões estavam, confirmei que a camisa era feita para uma mulher. Sempre preparava suas coisas para o trabalho quando ele voltava para casa na noite anterior, então nunca deixava de reconhecer cada coisa que ia em suas malas. O que tornou as coisas ainda mais suspeitas foi que parecia ter sido jogada ali, junto com a sua roupa íntima, de propósito. Instantaneamente, senti como se alguém tivesse jogado um balde de água fria em cima de mim. Comecei a enxergar uma sombra pairando sobre meu marido, a sombra de uma mulher, e não era minha. E era uma sombra bastante irritante, porque estava bem diante do meu rosto naquele momento, ou melhor, eram as roupas dela. Claro que fiquei muito brava com meu marido, mas tinha que considerar Caleb e me dizia que precisava me acalmar e agir com cautela. Se eu me emocionasse e exigisse o divórcio como resultado, significaria que eu estaria levando embora um menino adorável. Longe de seu pai, decidi que o primeiro passo seria descobrir exatamente quem era essa mulher. O lugar onde o ato de traição foi cometido provavelmente era o apartamento onde ele estava ficando por um tempo. Ponderei sobre a possibilidade de rondar por lá, esperando encontrar o que procurava, mas levar um bebê junto trazia problemas óbvios. Eu não tinha uma chave reserva do apartamento dele, então não podia simplesmente entrar. Naquele momento, para mim, tornou-se bastante difícil estar perto do prédio toda vez que Stephen voltava para casa. Ele sempre trazia para casa mais uma peça de roupa que eu não reconhecia, e isso me fez questionar se a mulher estava tentando se entregar em seu próprio ato de traição. Stephen é uma pessoa descuidada quando se trata de pequenos detalhes ao seu redor, então tenho quase certeza de que ele nunca percebeu essas roupas que trazia para casa.
Decidi então colocar em prática um plano para tirá-lo rapidamente do apartamento. Foi assim que fiz. Ei, querido, estava pensando que talvez eu possa ir até aquele seu apartamento. Percebi que nunca estive lá e estou curiosa para conhecer. Espera, o quê? Talvez ele tenha ficado bastante surpreso com isso, pois fez um barulho que parecia um pato tentando vencer um jogo de quem é mais alto contra um burro. Por que não? Caleb já não é mais um incômodo, e eu quero fazer mais por você. O trabalho por aqui está ficando bem escasso, com a ajuda da senhora Norrington e tudo mais. Stephen parecia bastante atordoado quando respondeu ao que eu disse. O que? Você não precisa fazer nenhuma limpeza para mim, querida. Já está tudo resolvido, de qualquer forma. A empregada está cuidando disso. Quero dizer, você não precisa se incomodar, querido, estou totalmente bem. Ele ficou tão surpreso com essa situação inesperada que não parecia perceber que estava cavando a própria sepultura. Naquele momento, a suposta faxineira que ele mencionou soou suspeitamente como uma mulher, potencialmente responsável por misturar suas roupas de propósito, incluindo suas camisas e roupas íntimas. Usei esse plano várias vezes, e ele acabou voltando para casa em pânico. Missão cumprida. Agora eu tinha certeza de que a amante dele estava se sentindo derrotada, e senti um peso sair dos meus ombros. Mas isso não durou muito, porque Stephen então começou a viajar nos fins de semana, alegando que eram viagens de negócios. Quando eu vasculhei suas coisas depois que ele voltou dessas supostas viagens de negócios, eis que encontrei algumas coisas que simplesmente não reconhecia. Eram itens muito mais reveladores: batom, sombra, esmalte e outros produtos de maquiagem. Até encontrei algumas mechas de cabelo castanho comprido presas nas roupas de Stephen. Meu cabelo é loiro. Isso realmente queria me deixar ciente de que ela estava se aproximando do meu marido. Quanto a Stephen, ele não parecia exatamente distraído por causa do caso, mas sim bastante abatido. Um dia, uma mulher cuja voz não reconheci ligou para o nosso telefone fixo. Oi, querido. Você é a esposa do presidente, não é? Suponho que você já saiba quem eu sou, não é mesmo? Levou apenas uma fração de segundo para perceber que estava falando com a mulher com quem Stephen estava me traindo. Rapidamente pressionei o botão de gravação e continuei a conversa. Posso saber quem está falando exatamente? Perguntei. Acha que é a Darlene? Vou desligar se isso for uma brincadeira, senhorita, espere um segundo, querida. Então você é órfã, não é? Você deve se considerar sortuda por ter se casado com o presidente de uma empresa, não é mesmo? Desculpe, mas não entendi o que você quer dizer. Pode repetir o que disse? Eu falo sério. Não sei de qual chiqueiro você saiu, mas acha honestamente que alguém com um passado patético como o seu merece viver em uma casa bonita? Ou, com muita suspeita e ambiguidade, ela soltou aquela única frase, completamente desprovida de lógica e gentileza, e desligou imediatamente. Fiquei bastante assustada e decidi que contar para meus sogros era a melhor coisa a fazer. A última coisa que eu queria era que eles se preocupassem comigo, mas também me sentia bastante sozinha e impotente quando pensava em lidar com isso sozinha. No entanto, quando tentei ligar para meus sogros, eles nunca atenderam. Até tentei ligar para cada um dos seus celulares, apenas para descobrir que não conseguia me conectar a eles. Era como se os telefones deles estivessem desligados. Depois de um tempo, porém, recebi uma ligação, mas era do Stephen, informando que o Sr. Norrington havia desmaiado e estava hospitalizado. Fiquei chocada com a notícia e disse que estava pronta para correr para o hospital, mas então a Sra. Norrington, que aparentemente estava lá com ele, pegou o telefone e disse que ele tinha uma série de exames a fazer, incluindo observação contínua, conforme os médicos aconselharam. Ele ficaria internado no hospital por cerca de uma semana. Ela disse para eu cuidar do pequeno Caleb e que não achava uma boa ideia eu ir para o hospital.
O Sr. Norrington disse que a última coisa que ele queria era causar problemas para mim, então por favor espere em casa e espere por boas notícias, está bem? Eu sei que você está preocupada, querida, mas faça o que mamãe disse. Eu vou ligar para você mais tarde. Já disse isso antes e vou dizer de novo, considero meus sogros a coisa mais próxima dos meus pais verdadeiros. Eu estava prestes a vomitar de preocupação com a saúde do Sr. Norrington, mas, felizmente, mantive a calma e concordei que o que ele precisa agora é descansar, sem Nora incomodando. Abraçando Caleb, disse a ele, vamos torcer para o vovô melhorar logo, está bem, querido? Sentia como se estivesse dizendo isso mais para mim mesma do que para Caleb. No dia seguinte, a mesma mulher que me ameaçou ontem ligou novamente, você ainda está naquela casa, não é? Eu disse para você sair daqui. Você não tem o direito de me dizer onde posso ou não morar. Quem você pensa que é? Você realmente acha que pode falar comigo nesse tom? Eu sou a futura esposa de um presidente de empresa e a proprietária legítima dessa casa. Com licença, você está amaldiçoada naquele majestoso edifício com sua existência e seu sangue do demônio. Se não quer que nada aconteça a você ou a esse maldito feto, pela última vez, saia daqui. Fiquei paralisada de medo. Mais tarde, recebi uma ligação do meu marido com uma atualização sobre como o Sr. Norrington estava se saindo. Aparentemente, ele estava à beira da morte no período inicial da internação, e uma semana se transformou em um tempo indeterminado, só Deus sabe por quanto tempo. Tudo o que eu sabia era que ele não voltaria para casa tão cedo. Me escute, querida, você não deve me ligar até que essa situação se acalme, está bem? Quando eu receber a notícia de que papai está saudável o suficiente para sair do hospital, eu te aviso. Prometa-me, por favor. A situação parecia desesperadora, pois a voz de Stephen tremia várias vezes. Havia tanta negatividade em minha mente agora. Eu estava tão preocupada com o Sr. Norrington e, ao mesmo tempo, assustada com Stephen. Outra noite se passou sem conseguir dormir nem um minuto. No dia seguinte, ouvi a campainha da minha casa tocar e, ao olhar pelo olho mágico, descobri meu sogro em pé do lado de fora. Sr. Norrington, por que diabos ele estava ali quando até ontem estava à beira da morte? Abri rapidamente a porta e o deixei entrar. Ele parecia saudável, em nada parecido com o Sr. Norrington que eu imaginava, com tubos nos braços e um respirador no rosto. Sua pele não estava pálida nem um pouco, e sua postura era tão graciosa quanto sempre foi. Está tudo bem, Sr. Norrington? Ouvi dizer que você desmaiou e está no hospital agora. Foi apenas um mal-estar. Eu tenho pressão baixa e às vezes fico tonto, mas não há motivo para alarme. Estou completamente bem agora. Ouvi da mamãe que você estava preocupada sobre mim e corri para cá assim que deixei o hospital. Acontece que o Sr. Norrington estava se sentindo tonto e foi ao médico para fazer uma avaliação. 3 dias atrás, ele foi diagnosticado com um caso leve de anemia ou pressão baixa. Exames adicionais revelaram um pólipo em seu intestino grosso. Também encontraram algumas hemorroidas que estavam sangrando bastante, e concluíram que essa era a causa da anemia. Durante os exames intestinais, eles realizaram um procedimento chamado polipectomia e cuidaram do pólipo rapidamente. Foi por isso que ele conseguiu se recuperar rapidamente e deixar o hospital naquele dia. Então você teve problemas intestinais e também hemorroidas. Fico tão aliviada que você está bem, Sr. Norrington. Cale-se, querida. Mas, para ser honesto, falar sobre problemas com 1000 anos me deixa realmente desconfortável. Tenho certeza de que você estava preocupada comigo, minha querida. Enquanto o alívio se instalava, eu de repente lembrei do meu marido. E quanto ao Stephen, senhor? Ouvi dizer que ele esteve com o senhor o tempo todo que o senhor estava no hospital. O que está acontecendo com ele? Ele apenas assinou alguns documentos autorizando os exames médicos e logo depois adormeceu.
Ele nem sequer se mexeu uma vez sequer. Espere aí, há algo errado, Kate. Você de repente ficou tão pálida. Senti o sangue fugir do meu rosto e, em pânico, liguei para o meu marido. Stephen, onde você está agora? Estou no quarto do meu pai no hospital. Não me ligue agora, droga. Ele desligou imediatamente. Finalmente descobri que meu marido tinha estado mentindo para mim o tempo todo. O motivo pelo qual ele estava mentindo era escancaradamente óbvio: ele estava tentando esconder seu caso. O Sr. Norrington, curioso sobre o que acabará de acontecer entre nós, gentilmente mostrou sua preocupação com a situação, me fez sentar e me instigou a contar tudo. E eu contei tudo, de fato. Contei que seu próprio filho estava tendo um caso. Contei sobre as chamadas telefônicas assustadoras que recebi nos últimos 2 dias da mulher com quem ele estava traindo. Reproduzi as gravações para ele e revelou tudo o que ele precisava saber. Ele soltou um grunhido furioso, e seus punhos estavam tão apertados que seus nós dos dedos ficaram brancos. Miss Kate, eu não quero acreditar, mas tenho medo de reconhecer a voz dessa mulher. Realmente, quem é ela? Ela era uma funcionária feminina que ocupava o cargo mais baixo no departamento de secretariado da sede da minha empresa, quando eu ainda estava no cargo de presidente. Eu falei pessoalmente com ela algumas vezes, e ela era uma garota doce. Só estou dizendo que ela era esse tipo de pessoa. Por que Stephen queria ter um caso com alguém abominável como ela? É inaceitável. Nunca vou perdoá-la, falei, corando intensamente. Seus pais são indubitavelmente as pessoas mais incríveis e corajosas, minha querida, e eu adoraria conhecê-los. Qualquer linguagem que signifique desonrar você e sua família nunca será tolerada. Foi gentil da parte dele ficar bravo por minha causa, mas me perguntei por que ele estava especialmente furioso com os insultos da mulher aos meus falecidos pais. Pensei que ele ficaria furioso quando descobrisse que seu próprio filho estava tendo um caso. Sr. Norrington, poderia ser que você conheça meus pais ou realmente não saiba a verdade? Avançando 3 dias, Stephen voltou de sua viagem ao exterior com sua nova amante, apenas para encontrar a casa trancada e abandonada. Um letreiro com a palavra "à venda" estava pendurado no portão da frente. Talvez você esteja se perguntando agora o que diabos está acontecendo. Boa pergunta. Na verdade, saí da casa levando Caleb comigo e atualmente estou morando em outra casa agradável. O prédio possui sistemas de segurança de primeira linha e eu me sentia segura pela primeira vez em um tempo. Todas as coisas de Stephen foram entregues à empresa de mudanças para guardar até ele voltar. Sua voz soou extremamente apavorada quando ele me ligou. O que está acontecendo aqui? Você precisa explicar as coisas claramente para que eu possa entender o significado disso. Por que você não se pergunta por que diabos isso aconteceu, Stephen? Ah, espere, não me diga que você sabe de tudo. É a Alegra do Departamento de Segurança, não é? O Sr. Norrington me contou tudo. Espere, o quê? Papai sabe disso também? Ele não deveria estar hospitalizado por pelo menos uma semana? Eu não estou mais falando com você e com certeza não vou responder às suas estúpidas perguntas. Se quer respostas, fale com seus pais, que estão furiosos e desapontados nesse momento. A propósito, não dei a ele a chance de responder e desliguei imediatamente. Era natural que meu marido ficasse tão surpreso ao descobrir a verdade assim que voltasse para casa, porque a casa realmente foi vendida para outra pessoa. Foi o Sr. Norrington quem sugeriu a ideia. As coisas que Alegra me disse ao telefone eram tão ameaçadoras e nos fizeram temer o pior, a ponto de eu precisar ser evacuada. Seu desejo antinatural de viver naquela casa também era muito estranho e perturbador. Eu não estava completamente convencida de que ela faria mal a mim e a Caleb, mas o Sr. Norrington realmente acreditava que ela faria. Ele me instou severamente a sair da casa o mais rápido possível. Essa ideia foi tão inesperada que me deixou sem palavras, com a boca aberta como um peixe.
Eu admito, sua casa linda que transcende o tempo de uma forma maravilhosa, mas o que é ainda mais importante é você. E o jovem Caleb, nada é mais precioso do que a família, e eu me voluntariaria para ficar sem casa se isso significasse proteger os meus. Minha esposa vai entender que estou fazendo isso para proteger você. Afinal de contas, Sra. Norrington também ficou chocada ao ouvir tudo do seu marido, e aquele rapaz prometeu fazer a nossa querida Kate feliz. Que vergonha! É claro que viver naquela casa seria apenas perigo. Concordo, acho que devemos nos livrar dela o mais rápido possível. É um pequeno preço a pagar quando se trata da segurança de Kate e do adorável Caleb. Por que você é tão bom comigo? Eu sou apenas a simples esposa do seu filho, você sabe. Não entendo por que mereço tanta bondade. Acho que está na hora de você saber, Kitty, há muito tempo, antes de você nascer, estávamos passando por momentos muito difíceis, e seus pais nos ajudaram muito. Eles foram a salvação da minha empresa, que estava à beira da falência. Embora agora esteja indo bem, passamos por momentos difíceis no passado e minhas habilidades empresariais nunca foram muito boas. Chegamos a considerar encerrar tudo como uma família, inclusive o Stephen. Não é algo que eu goste de mencionar. A confissão do Sr. Norrington me chocou. Seu pai, Kate, mesmo passando por dificuldades, fez a empresa se recuperar e os negócios começaram a melhorar em pouco tempo. Nós quisemos devolver tudo o que recebemos e nossa profunda gratidão, e nos esforçamos para encontrar sua família. Meus pais faleceram rapidamente, um após o outro, quando eu estava no ensino médio. Ambos foram diagnosticados com uma doença. Sr. Norrington, você não precisa se preocupar com algo que aconteceu há tanto tempo. Recebemos a notícia de que, por causa do apoio deles, a vida deles se tornou ainda mais difícil. Ficamos sabendo que eles haviam falecido depois de algum tempo procurando, mas também descobrimos que você estava sendo cuidada em um lar de idosos. Logo depois, encontramos você. No entanto, estávamos completamente convencidos de que você nos odiaria, porque éramos praticamente a única razão pela qual nossos pais não conseguiram superar essa situação. Eu te asseguro, Sra. Norrington, que eu não sinto nada parecido com isso. Mesmo quando a vida estava difícil como família, meus pais fizeram tudo o que podiam por mim, e tenho apenas lembranças carinhosas deles. Eu consegui receber uma boa quantia em bolsa de estudos do lar de idosos e pude estudar sem nenhum problema, mesmo depois que eles faleceram. Eu percebi algo quando estava terminando de dizer essa frase, mas quando estava no ensino médio, recebi uma bolsa de estudos de uma organização econômica que não precisava ser reembolsada. O dinheiro me permitiu seguir meu interesse além do ensino médio, continuei para o ensino médio e também para a faculdade. Não me diga que as pessoas que forneceram o dinheiro estavam na minha frente, então eram vocês, meus anjos guardiões anônimos. Durante esse tempo de crise familiar, com um divórcio iminente com meu marido, finalmente descobri o quanto meus sogros me amavam, uma órfã escolar, e eles me apoiaram exatamente como meus próprios pais teriam feito. Mais tarde, Stephen sofreu as consequências de usar sua própria família, provavelmente a coisa mais importante que ele tinha como pessoa, para esconder a verdade de seu caso de amor. Seus pais o repreenderam severamente e ele não pôde fazer nada para se redimir. Como ele acabou tendo um caso foi bastante simples. Quando ele se mudou para aquele apartamento, Caleb estava sendo um grande problema à noite e ele obviamente teve algumas dificuldades para cuidar do seu lugar. Allegra, do departamento de secretariado, se voluntariou para ajudá-lo e, com o tempo, seus sentimentos por ele começaram a se tornar mais intensos. Sendo um rapaz de bom coração, Stephen agradeceu sua ajuda e perguntou o que ela queria como retribuição. Ela aproveitou a oportunidade e teve a audácia de confessar seus sentimentos por ele, e eles dormiram juntos, prometendo que era apenas uma vez. Acho que todo traço de personalidade, por mais positivo que possa ser, sempre tem um momento em que se torna uma maldição. Stephen lamentou profundamente o ato e pediu a ela para terminar o relacionamento várias vezes,
mas todas as vezes Allegra disse que só queria vê-lo mais uma vez, e mesmo depois disso, quando o assunto de terminar o relacionamento surgia, ela insinuava suicídio e também prejudicar sua esposa e seu filho. A desgraçada basicamente o chantageou para manter um relacionamento indesejado, e Stephen não se afastou da situação. O Sr. Norrington não aceitou as desculpas do seu filho e disse-lhe severamente que ele tinha que limpar a bagunça que criou. Allegra descobriu sobre a casa que ela ansiava, mas que já não pertencia a Stephen, e aparentemente fugiu do relacionamento. O Sr. Norrington, como fundador da empresa da qual Stephen é agora presidente, mexeu os pauzinhos e conseguiu transferir Allegra para uma área remota de trabalho. Agora ouço dizer que ela está vivendo em um dormitório antigo e em ruínas próximo ao seu emprego, e todo mês ela continua pagando a grande quantia de indenização que me deve. Quanto a mim, ainda não estou divorciada de Stephen. Para ser sincera, havia muitas coisas sobre ele que eu não conseguia perdoar, mas o fato de que ele nunca mais veria nosso filho Caleb realmente o machucava mais do que qualquer outra coisa. Ele continuamente implorava pelo meu perdão, sabendo muito bem que nunca o receberia, mas eu percebi que minha raiva por ele estava desaparecendo aos poucos. Meus sogros me prometeram que, mesmo se eu me divorciar de seu filho, eles continuarão cuidando de mim como se eu fosse sua própria filha. Acabei perdoando muitas das fraquezas de Stephen porque realmente acredito que ele tem o que é necessário para dar ao nosso filho uma vida feliz e completa. Não significa que estamos juntos novamente como marido e mulher, mas estou disposta a dar tempo para nos readaptarmos e talvez um dia possamos voltar a viver sob o mesmo teto. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Acompanhe de perto as emocionantes histórias.